gente. Como vai, ser humano? Será que você já está pronto para sair dessa caverna, da superfície enlamaçada do senso comum? Durante a história da humanidade, centenas de homens se debruçaram sobre as questões da existência. Eles construíram um arsenal intelectual vasto e profundo, que está aqui agora à sua disposição. Basta você fazer a travessia. Atravessar nunca foi tão fácil e ainda por cima é gratuito. É só clicar em algum lugar desse vídeo e participar de A Travessia, o melhor evento de filosofia de autodesenvolvimento de toda a Social Land. Serão 3 dias nos quais sairemos da lama do senso comum, nos conectaremos aos maiores pensadores da humanidade e aprenderemos a construir uma vida extraordinária. Eu sou o professor Denis Xavier, tenho pós-doutorado em filosofia e serei a sua lanterna nessa travessia. Inscreva-se!
Olá, pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro e último encontro da travessia. Um baita prazer reencontrá-los. Estou vendo ali pelos comentários muita gente amiga que eu já não vejo há um bom tempo, gente nova chegando, interessada nas coisas da filosofia. Hoje, nesse terceiro encontro, quer dizer, nós reservamos o melhor para o final. Nós deixamos o filé, o crème de la crème para esse encontro final, sempre em busca de uma vida extraordinária, no sentido de uma vida não ordinária, de uma vida não entregue ao senso comum, a essa lama das opiniões rápidas e sem fundamento, mas de uma vida que saiba analisar de maneira mais criteriosa, de maneira mais cuidadosa, aquilo que nos cerca, aquilo que nos diz respeito enquanto indivíduos e aquilo que diz respeito ao nosso mundo enquanto tal. Lembrem-se que no nosso primeiro encontro nós aprofundamos de maneira mais cuidadosa uma distinção importante entre doxa e episteme. Falamos da necessidade de sairmos desse plano da mera opinião, da opinião qualquer, para um conhecimento mais seguro, para um conhecimento mais consolidado, mesmo sabendo que essa episteme, esse conhecimento mais verdadeiro, pode não ser tomado em sentido absoluto, mas como uma possibilidade humana. E que, portanto, melhor do que uma opinião qualquer, mesmo que no primeiro momento eu não tenha acesso à episteme, é uma opinião mais ajustada, mais correta, mais próxima de uma verdade, mais próxima de uma episteme. No encontro 2, nós aprofundamos um pouco essa noção do que vem a ser a verdade. Vimos que as condições de possibilidade de acesso à verdade, no caso do ser humano, contêm as suas limitações, mas que isso não deve nos desanimar. Que existe aí uma ideia de homem viajante, de um homem que está sempre perseguindo esse conhecimento e que talvez, muitas vezes, mais importante do que uma resposta qualquer, é a busca, é a viagem. É a ideia de um homo viator, de um homem viajante que está sempre em busca de um conhecimento mais seguro, mais bem consolidado. Falei, não é? De você retirar aquelas vestes antigas, de você deixar para trás as vestes usadas e surradas, opiniões quaisquer, rumo a esse caminho da verdade, que, claro, implica um certo sacrifício, implica abandonar impressões imediatas, implica em contemplar a realidade de maneira imediata, né, tendo, vamos dizer assim, como filtro primordial a racionalidade. Quero dizer já para você, nesse encontro final, no qual nós, como eu disse, deixamos para vocês um elemento muito especial, especialmente ancorado na filosofia de Immanuel Kant e na filosofia de Ayn Rand. Eu vou ler algumas passagens de textos com vocês para que a gente saia daqui, então, vamos dizer, fortalecidos nessa busca. Para que a gente não desanime diante dos obstáculos que se colocam nesse processo de busca pelo conhecimento. Então, hoje, os nossos temas fundamentais derivam de uma filosofia kantiana, a partir de um texto que eu citei aqui no nosso primeiro encontro, o que é a Ilustração, de Immanuel Kant, um texto saborosíssimo, muito interessante, vocês vão gostar, e eu quero explorar alguns aspectos desse texto a partir da filosofia de Ayn Rand, do seu objetivismo. Eu sei que vocês são apaixonados pela véia doida, né? A gente ama a Ayn Rand e vamos falar dela também. Mas antes de ir
a filosofia de Immanuel Kant, a filosofia de Ayn Rand, que vão nos guiar nesse processo. Eu gostaria aqui de dizer que nós já temos o nome do vencedor do ingresso na Sociedade da Lanterna. Muita gente perguntando, Denis, o que é essa Sociedade da Lanterna? Eu ainda vou falar sobre a sociedade durante esse encontro. Vou deixar que outras pessoas falem pela Sociedade da Lanterna, que eu acho que outras pessoas que fazem parte da sociedade, esse grupo exclusivo, esse grupo fechado de investigação filosófica que desce a fundo em problemas de filosofia quinzenalmente, que eu tenho o prazer de coordenar. Então eu vou falar sobre isso ainda. E, como eu disse lá no primeiro encontro, nós escolheríamos 3 pessoas a partir de resumos postados nas redes sociais, e você pode ou não participar da brincadeira, de resumos postados nas redes sociais com o arroba do Mises Brasil, com o meu arroba, para que a gente pudesse escolher. Já fizemos uma escolha no primeiro dia que anunciamos ontem. Hoje vamos anunciar o segundo vencedor, que vai levar um ingresso de 12 meses para dentro dessa sociedade secreta. Lembrando que as pessoas que contam o que nós fazemos lá dentro, aqui fora, são expulsas imediatamente. Não, eu estou brincando, nós não somos um grupo de pitagóricos, mas quase isso. Tá lá, tem uma galera ali, ó, da Sociedade da Lanterna, a gente sabe bem do que está falando. Mas vamos lá, vamos anunciar aí quem foi o vencedor, né, com o resumo feito sobre o segundo encontro. Nós temos a arte vencedora do resumo. Nós temos aí o pessoal aqui da técnica vai colocar para que vocês vejam. Quem leva um ingresso de 12 meses de acesso à Sociedade da Lanterna. Alguém está me pedindo para fazer o tambor. Ficou muito legal isso, cara. Ficou muito legal isso. É o Camilo Borges Júnior. Camilo, seja muito bem-vindo à Sociedade da Lanterna. Parabéns pelo seu resumo criativo. Adoramos, ficamos comovidos com a sua dedicação à composição do resumo. Muito, muito legal. Tudo bem? Estou esquecendo de alguma coisa? Tem que mandar o e-mail. contato@misesbrasil. contato@mises.org.br. Camilo, contato@mises.org.br para pegar os seus dados e você ter acesso à plataforma e aos nossos encontros, tá bom? Seja muito bem-vindos. Lembrando que vale para hoje também. Eu já vou começar o nosso encontro, vale para hoje também. Então, quem fizer o resumo, tira uma foto, faz um print, sabe-se lá o quê, posta, marca lá o @prof.denisxavier e o @Instituto Mises Brasil nas nossas redes sociais, que a gente vai te encontrar. E amanhã, quando já não tem mais encontro da travessia, a gente anuncia nas nossas redes sociais o terceiro vencedor, tá bom? Beleza? Ainda está valendo, ainda tem a chance de levar um ingresso para a Sociedade da Lanterna. Pois bem, eu queria começar com vocês com um texto de Immanuel Kant, um texto escrito em 1784, portanto ali no finalzinho do século XVIII, no qual ele vai colocar em tela, ele vai explicitar alguns elementos fundamentais de uma vida esclarecida. Então, quando nós falamos de esclarecimento intelectual, quando nós falamos de desenvolver um entendimento no máximo da sua capacidade, no máximo da sua possibilidade de instrução, nós estamos falando de um posicionamento nosso diante da vida que pode ser muito bem entrevisto nesse texto de Immanuel Kant, que é um texto chamado O que é o Esclarecimento. E você vai encontrá-lo também aí nas redes sociais, é um texto de domínio público, como O que é o Iluminismo. Eu não gosto de O que é o Iluminismo, porque faz uma espécie de associação ao movimento iluminista. E a natureza do texto não se refere necessariamente a movimento iluminista. Fala-se de uma condição de um sujeito que, por um ato de decisão, resolve ser um sujeito ilustrado.
resolve não ceder aos elementos de mediocridade que compõem a nossa existência e que são fortemente sedutores, nós sabemos disso, e combater essa mediocridade com luz. O que combate treva não é acabar com a treva, é iluminar a treva. Não adianta. Muita gente fica assim, como é que eu posso fazer com que o meu filho não trave contato com um certo conteúdo para que ele não seja levado por esse conteúdo que é ruim? Não, pelo contrário. Eu quero que ele tenha contato com essas coisas ruins e que seja capaz de julgá-las como coisas ruins. Eu não posso criar uma cápsula protetora que vai me cegar para tudo que existe no mundo e, portanto, só me levar para um caminho de virtude que não conta com nenhuma ameaça. As ameaças existem, a doxa, a opinião vazia existe, os sábios pelas opiniões, né, que eu tinha comentado ontem, eles existem para todos os lados, os gurus estão para todos os lados, os vendedores de facilidades estão para todos os lados. E não vai ser tentando impedir essas pessoas de falarem que nós vamos chegar a algum lugar. É preciso combater as trevas com a luz, a ignorância com a racionalidade, o obscurantismo com a capacidade de observar as coisas numa perspectiva de iluminação. Por isso que esse texto do Immanuel Kant, até se alguém já puder preparar, por gentileza, o primeiro slide sobre o texto do Immanuel Kant para nós lermos juntos. Hoje nós temos essa novidade. Que é, tá aí, projetado na sua tela, as primeiras linhas desse texto, que é esclarecimento de Immanuel Kant. Veja o que o Kant diz lá. Esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Esclarecimento é a saída do homem de uma menoridade da qual ele próprio é culpado. Naturalmente, de cara, nós já estamos percebendo que ele não está falando de uma menoridade biológica, ele não está falando de uma menoridade resultante da natureza, ele está falando de de quem tem menos de 18 anos ou mais de 18 anos, nada disso. Ele está falando de uma menoridade relativa ao esclarecimento da qual o indivíduo, ele mesmo, é o culpado, é o responsável. E Kant continua. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem, sem a orientação de outra pessoa. Tal menoridade é por culpa própria, se a sua causa não residir na carência de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo, sem a guia de uma outra pessoa. Então veja aqui. Você tem um sujeito que tem um filho de 5 anos, esse menino de 5 anos, ele deve ser tutelado por um maior. Ele deve ter o seu entendimento tutelado. Porque aí nós estamos falando de uma menoridade condicionada pela própria natureza. Uma criancinha, um menino de 5 anos não pode falar, pai, vamos dar um tapa na cachaça hoje. Não faz o menor sentido. O pai vai lá e vai tutelar a criança, vai dizer, não, você não vai beber isso, você não vai comer aquilo, você vai se alimentar assim, você vai agir daquela forma, porque o entendimento dessa criança ainda não amadureceu o suficiente para que ela possa tomar decisões por si, fazendo uso, então, de um binômio extraordinário. Entendimento, liberdade. Entendimento e liberdade. Um uso adequado do entendimento passa necessariamente por usufruir com sabedoria de liberdade. Uma criança, um bebê,
um menininho, uma menininha, eles devem ser tutelados. A tutela é necessária até um certo momento. No entanto, o que o Kant está dizendo é que chega um determinado momento no qual, pode voltar o slide por gentileza, chega um determinado momento no qual a tutela deixa de ser necessária. A tutela já não faz mais sentido. E daí você tem essa menoridade que já não faz mais sentido, é por culpa do sujeito. Se a sua causa não residir na carência de entendimento, que a gente poderia encontrar numa criança, né, na qual carece entendimento, mas num homem adulto, aí é falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo sem a guia de uma outra pessoa. Sapere aude, quer dizer, uma expressão latina tipo ousai, ouse, tenha coragem de te servires do teu próprio entendimento. Eis a palavra do esclarecimento. Ou seja, no momento mesmo, pode tirar esse slide por gentileza? No momento mesmo em que o sujeito atinge uma condição biológica favorável, que ele já consegue fazer uso livre do seu entendimento, ouse, não se deixe levar por tutela. Por isso que eu fico insistindo o tempo inteiro. Não me confundam com qualquer outra coisa, nem com guru, nem com alguém que está querendo conduzir a sua vida para algum lugar, ou te oferecendo uma chave da felicidade. Quando nós falamos em construir uma vida extraordinária, aqui significa você tomar as rédeas da sua vida segundo um entendimento racional dos elementos que a compõem, a partir de uma liberdade da qual você deve usufruir. Você pode contar comigo como mediador desse processo, mas nunca como alguém que vai pegar a sua mão e vai puxar, porque isso é o que deseja fazer um tutor. E para cada sujeito que deseja ser tutelado, aparece alguém louquinho para tutelar. O que aparece de figura disponível no mundo para tutelar alguém é uma farra. Joga, por gentileza, a segunda parte do texto de Immanuel Kant, só para a gente continuar na leitura. O pessoal tá me pedindo aqui, não se esqueçam, por gentileza, eu sou um tosco nesse negócio de redes sociais. Curtam, por gentileza, essa transmissão, compartilhem com os amigos. Isso ajuda muito a fazer mensagens filosóficas importantes chegarem a mais pessoas. Vejam aí a segunda parte do texto que eu selecionei para vocês. A preguiça e a covardia, e aí nós estamos agora buscando a causa. Isso aqui, moçada, é uma palavra que dá vontade de fazer carinho nela. Isso aqui, a busca pela causa, resume o exercício da filosofia. Lembra que eu falei no encontro? Eu não sei se eu acho que foi no encontro anterior, quando eu falei de aitios, que é o termo grego para causa, e que o exercício da filosofia é o exercício da aitiologia, é o estudo da causa. Immanuel Kant, como um dos grandes pensadores do Ocidente, um dos grandes pensadores da humanidade, vai falar assim, mas qual é a causa? Por que pessoas que dispõem de um grau extraordinário de entendimento, dispõem de liberdade, resolvem de bom grado cederem a tutores, a alguém que vai dizer a essas pessoas o que elas devem fazer, como elas devem se conduzir, sem que isso seja necessário, sem que isso precise acontecer dessa maneira? Qual é a causa? Pergunta Immanuel Kant, como filósofo que é. Pode voltar lá, por gentileza. Ele vai dizer: a preguiça e a covardia são as causas de os homens, em tão grande parte, em tão grande número, após a natureza os ter há muito libertado do controle alheio. Então veja, eu já não preciso mais de um pai ou de uma mãe ou de um professor ou de alguém para me dizer o que eu preciso ou não fazer. A natureza já me libertou disso, do controle alheio. Continuarem, pode ampliar um pouquinho mais, obrigado, continuarem, todavia, de bom grado, menores durante toda a vida. Ou seja,
O sujeito poderia atingir um grau de maioridade intelectual, mas ele opta em abrir mão dessa possibilidade para viver o resto da sua existência como um sujeito menor, como um sujeito medíocre. Porque a criança ainda conta com um bom argumento, que é um argumento derivado da sua natureza. Ela precisa ser tutelada. Agora, um indivíduo que não precisa mais ser tutelado, aceitar isso como possibilidade é o ápice da mediocridade e da indignidade da condição humana. Alguém quer me dizer alguma coisa aqui atrás? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Podemos voltar, então? Olha, aí ele faz ali continua. E também de a outros se tornar tão fácil assumir-se como seus tutores. Eu sou um frequentador assíduo das redes sociais. Eu fico muito impressionado. O pessoal está perguntando o que é o obscuro. Obscuro é um nome que me deram porque eu fui inventar de fazer uns negócios com uma não é uma fantasia, eu não posso chamar aquilo de uma fantasia. Aquilo é uma veste filosófica. Eu me vesti de filósofo, com um capuz, com uma lanterna, procurando homens dignos, homens maiores. Não, mas eu falando homens, mas entendo, homens e mulheres, que vai parecer que eu estou atrás de homem no meio da rua. Porque homens maiores pode ficar meio estranho. Então, procurando homens e mulheres, mas aí se eu falo mulheres, minha esposa fica chateada. Então, vocês entendam como vocês quiserem. Com uma lanterna e vestido, aí ficou uma coisa meio obscura, e os membros da Sociedade da Lanterna, que eu não chamo de alunos, porque são membros de uma sociedade, me deram esse epíteto. Deles, o que é o epíteto? Puxa no Google. Me deram esse epíteto de o obscuro. O obscuro. Pois bem, voltando lá, feita essa explicação, então quer dizer, é muito fácil, eu frequento as redes sociais com uma certa frequência, é muito fácil como o sujeito encontra no outro alguém como tutor, dá uma vergonha alheia, dá uma vontade de desligar tudo e falar assim, parei de pagar a internet. Porque o sujeito se entrega completamente, ele é incapaz de olhar para um argumento e fazer uma análise razoável e dizer assim, respeito o percurso desse cara, mas ele não tem razão por causa disso e disso e disso. Mas também não adianta falar que não tem razão por conta de argumento de boteco. Por que você não concorda com isso? Ah, porque eu acho que é assim e o Zé falou que é assim. Pelo amor de Deus, você pode muito mais do que isso. E é exatamente isso que nós estamos trabalhando aqui. Cadê o textinho? Volta o textinho. É tão cômodo ser menor. É tão cômodo ser menor. Não tenha dúvida, uma vida imersa na mediocridade é sempre muito mais confortável. Uma vida na qual você tem alguém para te dizer o que você deve ou não fazer dela é sempre muito confortável. Eu, quando fui professor de ensino médio, e eu tive o prazer de ver gente que fez ensino médio comigo ali, nesses encontros nossos, que legal, Denis, você se lembra de mim e tal. E eu me lembro que muitas vezes aluno de pré-vestibular chegava no dia de fazer a escolha para a própria vida, que faculdade fazer. Professor, que faculdade você acha que eu devo fazer? Eu? Eu tenho que te dizer que faculdade você tem que fazer? É a sua vida, Katsu. É a sua vida. Quer dizer, é a sua escolha. E você já tem condições completas de analisar o que te importa e o que não te importa. O que te interessa e o que não te interessa. Ai, mas meu pai está me forçando a ser não sei o quê. Cria jeito. Não é o que te importa. Não é o que te impulsiona. Sai de casa. Vai construir a sua realidade. E não essa coisa de, não, mas olha, se eu fizer o que meu pai disser que eu tenho que fazer, eu vou ter as coisas, eu vou ter casa, eu vou ter comida por mais tempo, roupa lavada, minha mãe me ama, vou ficar por aqui mesmo. Não é exatamente a vida que eu gostaria de ter, mas vamos tocar a vida da forma como dá. Pode voltar ao texto, por gentileza? É tão cômodo ser menor. Se eu tiver um livro que tem entendimento por mim, um diretor espiritual que, em vez de mim, tem consciência moral, ou seja, ele tem consciência moral por mim. Um médico que decide tudo por mim, então não preciso, eu mesmo, me esforçar. Não me é forçoso pensar quando posso simplesmente pagar. Eu digo, pensa aí por mim.
realize por mim, me diga o que eu tenho que fazer, me dê os caminhos, como diz os meninos que acompanham lá, me dê os caminhos da caminhada, me diga exatamente para onde eu devo seguir. Então, quando eu pego um livro para ler, não é para ler e ceder, não é para ler e me entregar, não é para ler e dizer assim, tem toda a razão, sem uma investigação qualitativa mínima. É acionar o espectro do senso crítico. É aquilo até que um colega meu, professor de ética, de filosofia, o Clóvis de Barros, fala assim, brio! Tem um vídeo famoso dele, ele fala assim, brio! Vergonha na cara! O cara escreveu o livro! Cabe a você entender esse livro. Então, um esforço sobre ele. Muitas vezes você sabe o que é importante, mas você simplesmente repassa, terceiriza essa responsabilidade. Podemos voltar lá? Não me é forçoso pensar quando eu posso pagar. Outros empreenderão por mim essa tarefa aborrecida. Porque a imensa maioria dos homens, inclusive todo o belo sexo, aí Kant se referindo a homens e mulheres, considera a passagem à maioridade difícil e também muito perigosa. É que tutores de bom grado tomaram a seu cargo a superintendência deles. Então você fala assim, é perigoso, né? Não quero mexer com isso, dá trabalho por conta de preguiça e covardia. Preguiça e covardia são as causas fundamentais, segundo Immanuel Kant, de nós não empreendermos um uso qualitativo da nossa razão e de nos tornarmos pessoas ilustradas, em sentido de esclarecidas, pessoas esclarecidas. Apreciem a beleza da minha letra. Continuemos? Continuemos? Pode passar para o próximo. Para o próximo slide. Então, a Patrícia está sugerindo ali, chama a gente para a lanterna. Aliás, eu comentei isso ontem, né? Que um dos planos que nós temos é trazer nomes legais, professores de filosofia, para compartilhar comigo e com vocês alguns saberes dentro da Sociedade da Lanterna. Podem ter certeza de que isso vai acontecer. Olha lá. Então, olha como é que funciona esse negócio do sujeito louco para tutelar o outro. Depois de terem, primeiro, embrutecido os seus animais domésticos, aliás, esse negócio de animais domésticos aí é uma tradução muito mais suave do termo alemão, porque fala, na verdade, assim, depois de terem, primeiro, embrutecido o seu gado doméstico e evitado cuidadosamente que estas criaturas pacíficas ousassem dar um passo para fora da carroça, porque, moçada, não tem nada mais característico de um tutor do entendimento alheio do que o medo desses seres tutelados colocarem o pé para fora do carrinho. Não tem nada mais característico do que isso. Esse receio de o sujeito criar um grau de autonomia e abandonar o tutor. Pode ver, todo tutor, todo sujeito que se mete a ser guru, todo sujeito que se mete a ser o sábio, que é o sujeito dotado da chave da felicidade, da vida e da existência, ele vai sempre guiar o outro como se ele fosse um incapaz, como se ele fosse um objeto, como se ele fosse uma coisa. Na filosofia a gente tem um termo para isso, leva esse termo para você, chama-se reificar. Reificar é sinônimo de coisificar. O tutor, ele coisifica o tutelado. É um trem que eu carrego para lá e para cá. Eu, como bom mineiro, é um troço, é um trem. Trem para nós serve para tudo, né? É um trem que fica para lá e para cá, conduzido por mim, né, num carrinho e eu puxando a corda. Aí à noite, depois dele pastar bastante, eu coloco todo mundo no curral. Veja, isso não é condição humana razoável. Isso não é condição humana que se aceite minimamente.
Isso não é condição digna a ser alimentada por alguém que nasceu com todas as possibilidades de que somos dotados. A não ser, vai dizer Immanuel Kant, quando, no caso de uma pessoa que, por uma questão biológica, acidental, seja qual for, não consegue fazer uso do seu próprio entendimento. Podemos voltar? Então, depois de terem embrutecido o seu gado doméstico, então muita gente está nas redes sociais agora chamando para todo lado, você é um gado. Aí um gado chama o outro gado de gado. Aí fica um punhado de gado chamando o outro gado de gado. São gados com pastores diversos. São gados com donos, com tutores diversos. Mas são gados. Então, assim, quando você for chamar alguém de gado, você não pode ter postura de gado. Então, embrutecido o seu gado doméstico, evitado cuidadosamente que essas criaturas pacíficas ousassem dar um passo para fora da carroça em que as encerraram, mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaça se tentarem andar sozinhas. Você não pode abandonar o seu tutor, porque você se perderia na floresta. Você se perderia no emaranhado de ameaças do mundo. Você se perderia na complexidade da realidade. Moçada, se tem uma coisa que a filosofia ensina, que uma vida filosófica ensina, é que vale o risco. Platão chama isso de o belo risco. Eu fico meio comovido. É o belo risco. É melhor o risco de se perder fazendo uso do seu próprio entendimento do que se submeter, do que aceitar a tutela de um qualquer, por mais que ele pareça ser autoridade, gênio, seja lá o que for. É o belo risco. Nós temos o Brasil estatizado, nós temos o Brasil emaranhado numa teia triste de elementos políticos que nos colocam como seres incapazes, que reificam a nossa condição, porque nós ainda não entendemos a necessidade de corrermos o belo risco, de adotarmos posições filosóficas, criteriosas e livres relativas à nossa existência. Vamos lá? Não, então, pode deixar o slide, pode deixar o slide. Então, aqui o que nós estamos falando eu estou vendo alguém no comentário falando sobre criança e tudo. Aí é que tá. Vocês que são pais, você quer criar o seu filho para ser obediente ou inteligente? Muitas vezes você não vai ter que fazer essa escolha, mas às vezes vai ter que fazer essa escolha. Eu prefiro criar um sujeito que tem autonomia de investigação, não porque ele vai cuspir na cara do pai, vai dar na cara da mãe, nada disso, não, até o momento em que ele está tutelado. Mas eu prefiro 1000 vezes pensar em crianças que carregam dúvidas do que carregam falsas certezas. Porque você cria adultos marcados por um ceticismo, né? Por um desejo de entender as coisas como são de fato e não saírem abraçando qualquer coisa como uma tábua de salvação. Então, nós temos lá, depois de terem, primeiro, embrutecido seus animais domésticos sozinhos. Ora, este perigo, Kant está dizendo, não é assim grande. O belo risco nem é assim tão grande, pois acabariam por aprender muito bem a andar. Qual que é o problema? Nossa, aliás, eu me lembrei que agora, estava falando com um amigo outro dia sobre esse filme. Tem um filme na Netflix, chama-se Run, Corra. Não sei se vocês viram. Quem nunca viu, assista esse filme, é muito legal. Eu não vou dar spoiler, mas é aquilo lá. É alguém que não consegue andar porque tem um outro impedindo o sujeito de andar. Até que a pessoa começa a investigar e fala assim, por que eu não posso andar por mim mesmo? Tem alguma coisa que realmente me impeça? E a pessoa começa a descobrir que só não andou até ali porque teve um tutor impedindo, porque não é interesse do tutor. Não é interesse do tutor. Reparem, moçada, os tutores, aqueles que tutelam o entendimento alheio, eles são mestres na arte do joguete. Eles jogam um pouquinho para a direita. Aí, na hora que eles começam a perceber que eles estão perdendo a massa conduzida, eles jogam um pouquinho para a esquerda. Eles criam uma falsa polêmica
para novamente terem importância. Então eles vão jogando com a psique, com a psicologia humana, são mestres nisso, para não perder o controle sobre o gado. E nós não precisamos ser assim. Pode voltar ali por gentileza. Ora, esse perigo não é assim tão grande, pois acabariam por aprender muito bem a andar. Só que um tal exemplo intimida e, em geral, gera pavor perante todas as tentativas ulteriores. Então, vocês podem ver que quando o tutor começa a perder domínio, ele começa a se desesperar, ele começa a se exasperar e muitas vezes a tornar-se mais agressivo. Ele começa a tornar-se mais agressivo. Ou seja, ele já não entende mais que o seu público está sob seu domínio e agora cada vez mais ele começa a usar a força, ele começa a usar instrumentos de coerção para não perder o domínio sobre o seu gado, sobre o seu sujeito. Vamos para o último slide de Immanuel Kant, por gentileza. A gente fechar essa página, porque depois eu quero falar com vocês sobre Ayn Rand. Vejam lá o último trechinho que eu selecionei. É, pois, difícil a cada homem desprender-se da menoridade, que para ele tornou-se quase uma natureza. Isso, moçada, é pesadíssimo. Aí, por isso que, tanto no universo da psicologia, quanto no universo da psiquiatria, quanto no universo da filosofia, das ciências sociais, há tantas pesquisas sobre esse ponto, que é, por que eu ajo dessa maneira e não consigo me enxergar de outra forma? Porque aquilo tornou-se para você uma natureza. Você não consegue se ver de uma outra forma. O sujeito que está dentro da caverna, ele acredita estar dentro da realidade. Ele não tem consciência de falar assim, estou dentro da caverna e opto por ficar dentro da caverna. Tem que ter alguém lá de fora da caverna e falar, ô sujeito, você sabia que você pode sair daí e tem um mundo iluminado por um sol e não por uma fogueira lá fora? Então é um processo difícil. E eu até citei no encontro passado aí o filme Matrix, né? O filme Matrix, quando o sujeito toma lá o remedinho que o leva à realidade, ele sofre. Ele cai nos buracos, uns tobogãs de meleca, aí sai um negócio da cabeça dele, e ele cai num mundo maluco, que ele está completamente desacostumado, no qual as regras físicas já não valem mais para ele, o corpo está mais pesado. É isso. É isso. Os filósofos antigos chamam filosofia de um exercício psicodínico. Psicodínico, de exercício da alma. Exercício da alma. Vai para a academia sedentário. Vai para a academia sem nunca ter feito nada na vida. Primeiro dia, bombando. Eu sou monstrão. No outro dia você não anda. Dói tudo. Porque você ativou mecanismos musculares, você ativou mecanismos corpóreos, você nem sabia que existiam. Fazer filosofia, buscar o entendimento, buscar o caminho da ilustração, não é diferente. Dói. É como você estar numa sala escura e, de repente, meter a mão na luz forte. Aquilo, seu olhar turva, e aos poucos você começa a enxergar as coisas exatamente como são. Mais nítidas. Aí você já não corre mais o risco de chutar a mesa. Aí você já percebe que aqui tem um livro, ali tem um copo, ali tem um pincel. Então você começa a perceber com maior clareza o que exatamente está acontecendo. Esse é o processo. Quando você evita covardia, isso aqui eu escrevi é covardia, tá? E preguiça. Isso aqui que eu escrevi é preguiça. Quando você se escapa dessas duas tentações, deixem o like, compartilhem esse trem aí, moçada, por gentileza. Vamos chamar mais gente. Vamos lá. Cadê o texto? Esse quadro meu tá muito bonito. Você não tem problema dar zoom, não, porque eu me orgulho da minha letra. Não tem problema nenhum. Porque nunca... Olha lá. É, pois, difícil a cada homem desprender-se da menoridade, que para ele tornou-se uma natureza. Até ele ganhou o amor. Essa é a merda. O cara fica apaixonado pela condição de tutelado. Ele gosta tanto de ser gado que todo dia de manhã ele acorda, olha para o sol e fala, mu.
Ele ama isso. E não é possível que alguém se submeta a uma condição como essa. Pode voltar o slide, por gentileza? Até ele ganhou amor. E é por agora realmente incapaz de se servir do seu próprio entendimento. Acabando esse, porque nunca se lhe permitiu fazer semelhante tentativa. Preceitos e fórmulas, instrumentos mecânicos do uso racional, ou antes, do mau uso dos seus dons naturais, são grilhões de uma menoridade perpétua. Uma das características de quem está grilhoado por uma menoridade perpétua intelectual são as frases feitas. São as frases feitas. Então, por exemplo, o sujeito é lá libertário. Ele nunca leu um livro de nenhum libertário. Aí ele fala assim, imposto é roubo. Ok, imposto é roubo. Ok. Por quê? Você tem que ir às causas. Ir às causas. Saia das frases feitas. Saia da resposta mecânica. Saia da resposta do senso comum. Então não é porque você viu um cara que tem muitos seguidores falando alguma coisa que aquilo faz sentido. Ele pode ser simplesmente um bom condutor de gado. Nossa, mas ele é muito inteligente, ele tem 1 milhão de seguidores. Não! Isso diz mais sobre a baixa qualidade dos seguidores que ele tem do que das boas coisas que ele está fazendo por esses seguidores. Que, na verdade, ele não vê como seguidores autônomos, capazes. Já viu quantos influencers de rede social que tratam o seguidor, que tratam as pessoas que o seguem como gado? Ah, você é um bosta, você não faz nada, você nunca vai entender a grandeza do meu pensamento. Como é que você admite ser tratado assim? Mesmo quem dele se soltasse, só daria um salto inseguro sobre o mais pequeno fosso, porque não está habituado ao movimento livre. Sabe o sujeito que passou a vida aqui? E aí mesmo que ele consiga se soltar no primeiro momento, ele só vai fazer um saltinho. Ele não sabe o que é a liberdade. Já viu um passarinho preso na gaiola a vida inteira? Na hora que você abre, ele só vai daqui até ali. Ele nem entende que ele pode voar. Ele nem entende que... Pergunta se estão ouvindo a gente. Vocês estão ouvindo, pessoal? Estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Está ouvindo aí? Está ouvindo pelo microfone, está ouvindo. Voltou? Vocês estão ouvindo pelo notebook aqui. Eu vou continuar pelo notebook enquanto o Soli me ajuda com o negócio do microfone. Então o sujeito está lá completamente atrofiado dentro da gaiola e quando sai,
ele não percebe que pode, inclusive, fazer voos muito maiores, voos continentais. Então, o que eu estava dizendo aqui, retomando rapidamente, é que nesse processo de travessia... Voltou? Voltou? Nesse processo de travessia, nós não precisamos nos preocupar com a construção de uma sabedoria divina. Não, o sujeito sabe todas as coisas, o sujeito conhece todos os elementos. Em hipótese alguma, essa não é uma preocupação. Como vai dizer o sábio Platão, para fazer aqui uma contraposição, como vai dizer Platão, só um Deus poderia saber todas as coisas. E nós temos uma condição humana claudicante, difícil, tem as suas limitações. Por outro lado, ligado, voltamos ao áudio normal? Voltamos ao áudio normal? Sim? Ok? Dá ok ali, por gentileza. Tudo bem? Tudo bem? Voltou? Voltou? Sem som ainda? Volta lá, o Vitor, não tira mais não. Sem som? Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Voltou. Voltou. Aí, beleza. Tá ok, beleza. Então, nós não precisamos imaginar uma condição de deuses, mas também não precisamos ser doxósofos, ou seja, sábios pelas opiniões, especialmente das opiniões de seres tutelados. Nós devemos assumir, aí sim, a condição do filósofo, desse que ama a sabedoria, que está sempre no horizonte das suas possibilidades. Tá, quer voltar ali, por gentileza, o último slide? Só para mostrar para o pessoal que não tinha visto lá. Deu para ver? Deu para ver o último slide? Beleza? Tranquilos? Pessoal, antes de eu passar para Ayn Rand, para fechar aqui o nosso terceiro encontro da travessia, muita gente veio perguntando durante todo esse processo se é possível fazer parte da Sociedade da Lanterna, e então o Instituto Mises Brasil, eu já tinha anunciado isso antes, vai reabrir as inscrições da Sociedade da Lanterna. Pois não? Em 20 minutos. Daqui a 20 minutos. 8h30. 8h30. Não, menos ainda. Daqui a 10 minutos, não é isso? Daqui a 10 minutos, nós vamos reabrir as inscrições para a Sociedade da Lanterna. E muita gente, Denis, é legal, não é legal? Moçada, eu estudei uma vida inteira para não ter que, vamos desenvolver técnicas de venda. Eu sou um péssimo vendedor. Então, como eu sou um péssimo vendedor, nós colocamos ali uma galerinha para falar sobre a Sociedade da Lanterna, que são alguns dos membros que dela fazem parte. Então, só vou fazer esse parênteses aqui rapidamente para voltar para a nossa Ayn Rand. Poderia soltar o videozinho, por gentileza, de alguns queridos amigos? E, gente, entrar na Sociedade da Lanterna foi uma forma super fácil e gostosa, divertida de aprender filosofia. Além disso, o professor Denis, ele ensina a gente a pensar fora da caixinha. Não perde essa oportunidade não, gente. Vem! É uma honra falar da Sociedade da Lanterna. Além de a gente fazer amigos, e por mais que seja em formato virtual, a gente faz amigos, o Denis escolhe categoricamente cada conteúdo que ele vai trazer pra gente de 15 em 15 dias, né? São conteúdos muito ricos, que a gente tem discussões muito profundas e que fazem grande diferença na aplicabilidade do dia a dia. Eu com certeza mudei e venho mudando por conta disso e sei que vou mudar ainda mais, para melhor, com certeza. A Sociedade da Lanterna é uma oportunidade de aprender filosofia de uma forma única e muito divertida. A conexão que existe entre toda a turma e o professor Denis é inexplicável e a gente sai de cada aula querendo aprender ainda mais. Olá, eu sou Priscila, moro aqui em Pernambuco e sou aluna da Sociedade da Lanterna. Foi um dos melhores investimentos que eu já fiz, gente. É incrível poder ter aula de filosofia com o professor Denis. Quem já acompanha ele nas redes sociais sabe que ele tem uma didática maravilhosa, que ele transmite, mesmo as coisas mais complexas, ele consegue simplificar, né? E a gente consegue compreender de uma forma que nunca antes a gente conseguiu. Eu super recomendo o curso. A gente tem um ambiente muito descontraído em aula, sabe? Porque a gente consegue falar por vídeo com ele, tira todas as dúvidas, ele é super atencioso, super acessível.
A gente tem um grupo no Telegram também que a gente forma quase uma família, assim, que a gente às vezes desabafa, troca ideias sobre filosofia, sobre outros temas também. É muito, muito legal. Então eu recomendo muito e sejam bem-vindos à Sociedade da Lanterna. Tá aí, moçada. Tá aí. Vocês viram. Eu, na verdade, tenho uma paixão enorme por essa comunidade de estudos filosóficos. Lá a gente tem um tempo muito maior para aprofundar os temas. É um curso de história da filosofia, então a gente começa lá do mito. E a ideia é o que eu digo sempre, os meninos falam, Denis, onde é que vai acabar essa sociedade? Bom, por mim, só acaba quando a vida deixar de existir. Então eu vou continuar com a sociedade enquanto vida houver. E na verdade, é uma coisa que eu me preocupei com isso também, discutindo com o Instituto Mises Brasil, de que a gente fizesse algo acessível, de que não fosse, mesmo porque, como eu disse no encontro anterior, o Instituto Mises Brasil ele não tem fins lucrativos. A ideia aqui é oferecer algo acessível para que o maior número possível de pessoas possa participar. Então, se vocês quiserem jogar ali já os planos, como funciona, porque, moçada, a partir agora das 8h30, então, nós abrimos, nas primeiras 24 horas, tem valores com desconto. Então, quem fechar logo, já vai fechar um valor bem mais tranquilo. Quer ver? Pode abrir lá o slide. Vocês estão vendo aí, nós fizemos por 3 planos diferentes. Deixa eu explicar isso em 2 minutos. O primeiro plano é o plano... Só quem é da sociedade vai para o bailão da Júnior e sabe que nunca vai poder tomar chuva na vida. Essa é uma característica importante de quem faz parte da Sociedade da Lanterna. Nós não tomamos chuva. Nós somos uma espécie de gremlin. Você lembra do gremlin? Que ele não podia ser molhado, porque senão ele se desconfigurava? A gente tem nojo de tomar chuva, né? Então, esse é o plano padrão, o plano inicial. R$ 444 nas primeiras 24 horas. Então, está abrindo agora às 8h30. Até às 8h30 de amanhã, portanto, nesse valor que você pode pagar em até 12 vezes. Quem for adquirir depois das 24 horas de abertura, R$ 509 também em 12 vezes. Nós temos um outro plano, pode passar o próximo plano, por gentileza, que é o plano Sociedade da Lanterna VIP. VIP por quê? Porque a Sociedade da Lanterna, ela teve início lá por volta de março. Então você, fazendo esse plano VIP, você vê que vai pagar um pouquinho a mais ali, ó, nas primeiras 24 horas, um pouquinho a mais nas horas subsequentes. Por quê? Você vai ter acesso ao conteúdo que já foi ministrado. Então, o que acontece na Sociedade da Lanterna é que nós temos encontros ao vivo, quinzenais, sempre às segundas-feiras, segunda-feira sim, segunda-feira não, mas é cheio de encontrinho extra, acontece também. Mas segunda-feira sim, segunda-feira não, a gente tem aula. Quem não pode assistir ao vivo, essa aula, eu nem chamo de aula, chamo isso de encontro, de reunião, vai para a plataforma do Hotmart. Então você tem acesso a esse encontro gravado. Como nós já temos alguns encontros gravados, Denis, eu quero pegar lá do começo, não quero pegar de agora. Então você adquire esse plano VIP, que você tem aí acesso a esses encontros anteriores, aos encontros extras que nós já gravamos, e ainda tem outros 2 encontros para dirimir dúvidas. Denis, eu tive dúvida nesse processo, não participei ao vivo, a gente vai ter 2 encontros para dirimir dúvidas. Só fazendo uma observação, perguntaram se é 559 por mês. Não! Explica. Gente, esse valor é o valor total de um ano. Eu sei que é barato. Eu sei que é barato. Olha lá, a assinatura do plano anterior, lá o plano padrão, são R$ 444 nas primeiras 24 horas para um ano de frequentação. Nesse VIP, R$ 475 dividido em 12 vezes para um ano de acesso. Então, sei lá, dá uma pizza por mês para ter. Cada encontro nosso, na verdade, assim, você está contratando por volta de 1 hora, 1h15 até 1h30 de encontro. Eu não me lembro de um encontro que não tenha vazado até pelas 11 da noite, que a gente fica conversando. E tem a parte, para quem é da sociedade, que a gente não grava. Porque é uma parte que a gente desce para a imoralidade,
a gente desce para vergonha, para os palavrões gregos. Essa parte não fica gravada porque a gente não quer ser processado por ninguém. Depois você tem um plano semestral, que é uma outra possibilidade. Denis, eu estou meio sem grana, mas já quero entrar, que é, você entra agora, em junho, fica até dezembro, R$250 pelo semestre, nas primeiras 24 horas, pode pagar em até 6 vezes, ou 260... Eu sou até bom vendedor, eu falei que eu não sou bom vendedor, mas acho que eu estou me saindo muito bem. Ou R$269, depois das primeiras 24 horas do link disponível, em até 6 vezes. Então você tem aí essas 3 possibilidades. Denão, o que você aconselha? Na boa, o que eu aconselho? Que você adquira, se você não faz parte da sociedade, que você adquira o plano VIP, porque pela diferença de preço, você vai ter acesso ao material já produzido, vai poder dirimir dúvida e vai poder acompanhar até mais 12 meses, né? Então, então a Bruna perguntando ali, já inclui a viagem à Grécia com o professor? Nós estamos, Instituto, para qual câmera que eu vou falar? Para essa de cá? Para essa de cá. Instituto Mises Brasil. Professores de filosofia do mundo que tenham dinheiro, não eu. Por favor, banquem a nossa viagem para a Grécia. A gente nunca pediu nada para vocês. O que nós queremos? Colocar os membros... Já são centenas de membros da Sociedade da Lanterna, louquinhos para ir para, pelo menos, Atenas, eventualmente ali para Mykonos, tomar um sol, voltar com marquinha gostosa para falar de filosofia. Não custa nada, o pedido fica feito. Professor Denis, só para você falar para o pessoal que perguntou, sabe quanto que a pessoa vai pagar por dia? Muito menos do que uma passagem de ônibus no Brasil. Então, por dia... Se você comprar hoje, nas primeiras 24 horas, o VIP, né? Se você comprar o VIP hoje, nas primeiras 24 horas, sim, você vai estar pagando, sabe quantos reais, pessoal? Isso eu estou falando do VIP, tá? Do VIP. Sim. Você está pagando R$1,55 por dia. R$1,55. Eu estou com um pouquinho de raiva. Será que não é o caso de aumentar? Eu estou leve. Na Grécia chove, mas nós vamos num momento de seca. Eu não quero que ninguém se molhe lá. E mesmo o mar grego é um pouquinho nojento. Depois, dentro da sociedade, eu explico o porquê. Agora, nós temos um negócio, e é o último ponto dessa exposição sobre a Sociedade da Lanterna, que nem a Sociedade da Lanterna está sabendo direito. É um negócio que o Instituto Mises me propôs. Eu tinha, assim, uma preocupação inicial se eu ia tocar isso ou não, mas eu resolvi fazer, pela primeira vez na minha vida, fazer algo que eu acho que vai ser interessante, porque teria sido interessante para mim lá atrás, no meu processo formativo. Eu fiz graduação em filosofia, fiz mestrado em filosofia pela Unicamp, fiz doutorado em filosofia na Europa, defendi minha tese lá, publiquei livro na Europa, fiz uma série de estágios de pós-doutorado na Europa. Então, assim, em alguns momentos eu precisei de alguém que me desse algumas dicas, algum acompanhamento mais próximo relativo aos problemas existenciais e filosóficos que me diziam respeito. Então, o Instituto Mises Brasil me propôs assim, Denis, vamos fazer mentoria. Pode jogar para mim, por favor, ali na tela, essa mentoria, para que eu possa voltar logo para a minha véia fumante, a minha Ayn Rand? Para a gente... Tá lá. O que é essa mentoria personalizada? Assinatura anual com todas as condições do grupo VIP. Então é isso, Thay. O cara vai fazer parte da Sociedade da Lanterna, tendo acesso a tudo que foi gravado, vai continuar assistindo os encontros. O que é esse trem aí? Vai continuar assistindo aos encontros normalmente na Sociedade da Lanterna, só que ele vai ter 10 encontros particulares de mentoria personalizada, mais um livro autografado. Ou seja, nós vamos... São vagas limitadas, são apenas 10 pessoas, eu não tenho agenda para fazer com mais gente. São 10 pessoas que vão acompanhar, ou que serão acompanhadas por mim, numa mentoria personalizada. Eu vou conversar com cada uma dessas 10 pessoas. Denis, tem esses temas que chamam mais a minha atenção. Denis, eu estou enfrentando aqui um dilema, me ajuda com esse texto, me ajuda com essa literatura. Denis, como que eu posso me... Cuidado, eu não sou coach,
A gente não vai ter encontro para ficar. Não vamos ter encontro coach. E eu respeito o trabalho dos coaches, porque tem um público enorme que atua como que gosta de coach. Eu não sou coach, eu não sou guru, eu sou um professor de filosofia que vai te ajudar a balizar alguns caminhos num tete-a-tete para tentarmos resolver alguns problemas de natureza filosófica que são importantes para você. Então, eu até havia comentado com a Thay que eu vou tentar fazer aqui, já deu 8h30, então quem quiser fazer as inscrições já pode. Estão abertas as inscrições para a Sociedade da Lanterna, pessoal. Viu, Thay? Eu estava até conversando com o pessoal que o meu desejo era fazer de um desses encontros, quem sabe, claro que levando em consideração a dificuldade de todo mundo de viajar, né? De eu ir até um lugar, ou da pessoa ir até... Eu estou morando em Brasília agora, venho muito a São Paulo, mas estou morando em Brasília, e a gente fazer um encontro desse tete-a-tete pessoal. Denis, eu vou até Brasília para a gente jantar e trocar ideia. Denis, não tem como você dar um pulo em São Paulo, vamos encontrar num lugar, vamos trocar uma ideia presencialmente. Eu vou ter o máximo prazer em me organizar para que um desses 10 encontros da mentoria personalizada aconteça presencialmente também, tá legal? Então, eu acho que com isso nós passamos todos os planos até 24 horas, portanto, até às 8h30 de amanhã estão rolando aí esses valores promocionais. Vamos para cima, moçada, que quem faz parte da sociedade sabe que é um baita prazer, a gente se comove, a gente se diverte, a gente lê textos clássicos. E outra, viu? Já vou logo avisando. Dentro da Sociedade da Lanterna, nós não temos pressa. O ritmo da Sociedade da Lanterna é o ritmo que os filósofos nos impõem para reflexão. Muitas vezes eu falei assim, a gente vai ficar um encontro falando de Anaximandro. Ficamos 2. Não é isso, Vitor? Lembra? Ficamos 2. Por quê? Porque o tema estava interessante e a gente foi aprofundar. Eu disse, de repente, Heráclito a gente vai matar no encontro. Não matamos o encontro. Nós vamos ter agora, sem ser nessa segunda, na próxima segunda, um outro encontro sobre Heráclito de Éfeso. Então isso acontece. Denis, então eu vou ficar 12 meses, qual é exatamente o conteúdo que eu vou ver? Você vai ver exatamente o conteúdo que a gente ia desenvolver naquele tempo. E aí, daqui 12 meses, o que você faz? Renova a assinatura, para que a gente possa continuar. Daqui a 15 anos, eu posso estar falando, sei lá, de Kant, de Hegel. Nós não temos correria. O negócio nosso é avançar no ritmo da história da filosofia de uma maneira didática, divertida, tá bom? Finalizamos essa parte. Vamos fechar aqui os últimos momentos da nossa travessia. Pois bem, vocês viram aí como o conceito de ilustração em Immanuel Kant nos convida, nos chama, nos diz, seja ousado, abandone a preguiça e a covardia para encarar uma condição de liberdade, aquilo que realmente importe para você. Por que eu queria chamar essa filósofa chamada Ayn Rand para a conversa? Porque existe um elemento da filosofia randiana pelo qual eu sou absolutamente apaixonado e que eu acho que diz muito sobre o tipo de pessoa que a filosofia ajuda a construir. Ela diz assim, quando você faz algo, quando você constrói algo que faz sentido para você, que passou por um cálculo racional, que foi resultado de uma investigação séria de existência, se dedicar a isso não é mais sacrifício. Não é sacrifício. O nome disso é integridade. Isso aqui são conceitos filosóficos de Ayn Rand. O que é um sacrifício? Um sacrifício é fazer algo que, para mim, no fundo, não faz muito sentido. É financiar uma causa com a qual eu não concorde. É financiar alguém que atue de maneira com a qual eu não concorde. É ser obrigado a salvar alguém
é ser obrigado a salvar alguma coisa que para mim não faça sentido. Isso para mim é sacrifício. É quando você diz assim: eu vou tomar parte do que você produz. Indivíduo que faz os seus cálculos racionais para entender aquilo que importa para ela ou o que não importa para ela. Então, quando você tem uma coletividade, ou um grupo, ou um pequeno, vamos dizer, um indivíduo ou poucos indivíduos, dizendo em nome de um grupo que deve ser feito com os seus ganhos, com a sua realidade, com a sua existência, isso é sacrifício. Isso é sacrifício. Agora, quando eu me coloco em movimento para realizar o fim último da minha existência, que é... Caiu o som de novo. Caiu o som. Vou ligar aqui na câmera. Liga aí. Que é... Voltou? Que é viver como um sujeito digno da condição humana, um sujeito digno da condição humana, isso não é sacrifício. Então, moçada, alguém poderia pensar assim, né? Como no caso lá da Sociedade da Lanterna, e para quem está me ouvindo, lá, que for da Sociedade da Lanterna, pode dizer se eu estou mentindo. Você está numa segunda-feira, à noite, às vezes você está cansado, você está com o filho em casa, você brigou com o marido, chutou o cachorro, você para naquele momento, você pode falar, nossa, mas que sacrifício, parar para falar de filosofia numa segunda-feira à noite. Eu quero que alguém me diga ali para alguém que isso é um sacrifício. Não é um sacrifício. O nome disso é integridade. O nome disso é integridade. Som de novo, eu vou falar de novo, eu repito. Eu vou falar da velha de novo. O que eu estava dizendo, moçada, é o seguinte, que o sacrifício só existe no momento em que alguém diz para você o que você deve fazer em nome de um valor ou de uma realidade que não são seus. Ou seja, quando você está submetido a uma espécie de regra de comportamento ou de financiar alguma coisa com a qual você não concorde, alguma coisa que escape completamente. Quando alguém diz, por exemplo, eu vou pagar, você é obrigado a pagar um imposto para colocar nesse negócio aqui, nesse projeto aqui, com o qual você não concorda. Isso é sacrifício. Eu estava dizendo, como exemplo, que dentro da Sociedade da Lanterna, por exemplo, nós nos encontramos quinzenalmente às segundas-feiras. Alguém poderia pensar, nossa, que sacrifício, vamos estudar filosofia segunda-feira à noite, o cara está cansado, não sei o que. Se existe algum membro da Sociedade da Lanterna que diz aí, é um sacrifício para mim, não é um sacrifício. Não é um sacrifício. O que nós temos aqui é integridade. Aquilo não faz sentido para mim. Faz sentido estar ali. É a mesma coisa. Quando alguém... Está ouvindo, né, gente? Não tá bom? O que eu faço? O que eu faço? Vamos tentar de novo.
Tá bom. Continua falando aí com ela, conversando com o pessoal. Então vocês Pessoal, a têm... gente pede desculpa aqui pelo erro. O Peçam, pessoal tá bravo, já tem uma galera que tá muito ruim. eu peço 2 minutos para o sacrifício da moeda. Eu vou esperar. Vou esperar 2 minutos. Tá aqui? Tá valendo? Tá valendo isso aqui? Tá indo? Tá indo? Tá ruim, mas tá bom. Bom dia. Tá ruim, mas tá bom. Tá indo ou não tá indo? Me libera aí, por gentileza, o microfone. You never close your eyes. Estão falando que tá caindo sempre no momento da Ayn When Rand. I kiss your lips. Tá muito essa. Os 2 microfones estão ligados. There's Desliga no esse. tenderness. Então os 2 estão ligados? Esses 2 aqui? Espera aí, então os 2. Então eu vou falar com esses 2 aqui. Esses 2 estão funcionando? Não? Sim? Tira esse outro. Esse daqui. Então, agora... Hã? Som? Que coceirinha gostosa que deu. Não! Tem 2 ligados. Me dá mais um microfone, por gentileza. Nenhum desses está funcionando? Me dá outro. Me dá mais algum. Melhorou? Não tem problema. Eu vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui sem falar da Ayn Rand. Eu estou me lixando. 2 microfones. Tá com eco. Tá com eco. Tem um microfone perto. Não, sem som. Alô? Não. Desapareceu. Estamos sem? Segue nesse. Segue nesse. Em qual? Aqui. Segue, pode seguir. Segue qual? Tudo? Vocês tiraram tudo de mim? Você tá com som. Eu tô com som aqui na câmera? Isso. Aê! Caramba. Pronto? Vocês estão me ouvindo agora? Sem som ou com som? Me digam. Sim. Está horrível. Está horrível? Voltou, mas está horrível. Voltou, mas está horrível. Tá com um pouco de eco, a gente já corrige. Eu tô falando aqui nessa câmera? Tá falando aqui. Eu tô falando aqui. Então eu vou chegar aqui. Eu estava falando, e eu espero que agora eu seja ouvido, senão eu vou dar um bicudo nessa câmera. Eu estava falando, porque toda vez que eu vou falar da Ayn Rand, os comunistas invadem a rede e tiram a minha voz. Olha lá, Valdir, exatamente isso. Exatamente isso. Isso é um movimento comunista, soviético, está com microfone de som ambiente. Eu vou seguir. Eu estou metendo voz aqui. Olha lá, Bianca está falando. Para mim está excelente. Então nós vamos exatamente assim como a Bianca está falando. A Su está falando, tá beleza. O Misael está falando, o som não está muito bom, mas também não vamos dizer que está perfeito. Eu vou falar. Eu estava querendo dizer, eu vou até virar a página. Isso, vira a página. Ó, estou nas últimas 2 folhas desse negócio. E se eu falar de Ayn Rand de novo e cair essa merda desse som, eu vou fazer em braille essa merda. Ayn Rand. A véia que a gente ama. Existe um conceito randiano que faz todo o sentido. E ainda que ela não estivesse... De novo? Ainda que ela não fosse uma filósofa completamente apaixonada
por Immanuel Kant, antes pelo contrário, ela critica o Kant em alguns aspectos da sua filosofia, que não são os aspectos que eu mostrei aqui, são outros. Ayn Rand é uma crítica de uma parte da filosofia kantiana que não tem respeito, não diz a ver, letra maravilhosa, que não tem a ver com aquilo que eu mostrei aqui sobre Immanuel Kant. A Rand vai dizer o seguinte, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? A Rand vai dizer o seguinte: quando um sujeito age em função de um cálculo racional, resultado da sua capacidade de pensar sobre aquilo que se coloca diante dele, e atua derivando desse cálculo racional, isso, para esse sujeito, não é sacrifício. Não é sacrifício. Aí eu utilizei um exemplo da Sociedade da Lanterna, que alguém pensaria assim, é a terceira vez que eu vou falar esse negócio, eu espero que esse som fique quieto. O cara tá lá segunda-feira estudando filosofia. Podia estar fazendo amor, podia estar enchendo a cara no boteco, chorando as pitangas, mas não, ele parou na segunda-feira para estudar filosofia. Alguém fala assim, isso é sacrifício? Não, porque para ele faz sentido. Ele se interessa. Aquilo joga luz sobre a existência dele. Isso não é sacrifício, isso é integridade. Olha essa letra. É integridade. Eu estou aqui, sábado à noite. Viajei para São Paulo, ministrei 3 encontros. Ah, que sacrifício. Sacrifício o quê? Sacrifício seria eu fazer alguma coisa que alguém me obriga a fazer e que está distante do meu horizonte moral. Que está distante do meu horizonte moral. E o que está distante do meu horizonte moral? Tudo aquilo que se coloca para além da minha capacidade de refletir. E, portanto, está distante do meu horizonte moral aquilo pelo que eu sou conduzido pelos outros. Diria Ayn Rand, um pai que se joga na frente de um carro para salvar o filho, ele não faz um sacrifício. Ele não é um herói. Ele não é um pai-herói. Ele é só íntegro. Ele é só íntegro. Porque ele age no interesse dele. A vida do filho é para ele mais importante do que a própria vida. Ai, que absurdo, mas isso é interesse dele? Sim, é interesse dele. É cálculo racional. Cálculo racional. Se eu quero doar um pulmão, doar os 2, doar os meus braços para uma pessoa que é objeto do meu amor, isso não é heroísmo. Isso não é sacrifício. Isso é integridade. Isso é integridade. Você ficar de madrugada trabalhando quando aquilo faz sentido para você, que é cálculo para a sua existência, isso não é sacrifício. Ah, eu acordo às 4 horas da manhã para ir para a academia para ficar gostosa. Ai, que sacrifício. Isso não é sacrifício. É importante para você? É integridade. Sacrifício é alguém te dizer assim, você a partir de amanhã está obrigado a ir às 4 horas da manhã fazer academia para ficar gostosa. Um marido boçal que te obriga a fazer isso, ou uma esposa boçal que fala assim, ou você faz isso ou a gente separa. Isso é sacrifício. Pague um imposto para bancar um serviço com o qual você não concorde. Pague um imposto para pagar um produto, uma instituição com a qual você não concorde. Isso é sacrifício. Então, ser conduzido como gado apacentado pode ser muito confortável, mas isso é sacrifício porque te joga numa condição de indignidade. Você passa a ter uma existência humana que não está à altura de todo o aparato, das nossas condições, das nossas possibilidades. O som tá meio merreca? Não, tá. O som
parece que mais ou menos arrumou. Moçada, nós temos aí um mundo a ser desbravado, um mundo a ser conhecido. Infelizmente, no nosso processo formativo, no processo formativo brasileiro, muitas vezes, nos oferecem uma receita de bolo que não exatamente é um bolo muito saboroso, mas que a gente acaba levando para a vida como o único bolo possível. E nós temos hoje 26 séculos de história da filosofia que sai desde os mitos, até eu coloquei um livrinho aqui sobre mitologia para ilustrar isso, desde os mitos, passando pelos filósofos antigos clássicos, passando pelos filósofos tardo-antigos, as correntes helênicas, pela primeira filosofia medieval, pelo segundo momento da filosofia medieval, da patrística, da escolástica. Nós temos o início do pensamento moderno, com Descartes, com Hume, com Locke. Nós invadimos a modernidade com Immanuel Kant, com Hegel, com tantos outros filósofos. Chegamos à contemporaneidade com os grandes filósofos existencialistas, com a Escola de Frankfurt, com tantos pensamentos possíveis que, uma vez, moçada, que nós começarmos a colocar os olhos... Não. Uma vez que nós começarmos a colocar esses instrumentos de filosofia diante de nós, a gente não consegue mais tirar. É aquilo que Platão disse na Carta Sétima. Você vai cuidar do seu trabalho diário. Ah, Denis, eu trabalho na recepção de um laboratório que colhe exames. Você não vai conseguir tirar os óculos da filosofia ao fazer isso. Ah, eu sou professor. Ah, eu sou advogado. Eu sou dona de casa. Eu sou bancário. Você não consegue. Você não consegue mais. Não existe um movimento reverso. Uma vez que você coloca os instrumentos e começa a alimentar esses instrumentos de compreensão do cosmos e de compreensão da natureza humana, você começa a... É mais ou menos como aprender língua estrangeira. Eu, por dever de ofício, estudei uma série de línguas estrangeiras. A cada língua estrangeira que você aprende, não é só um novo modo de se comunicar, é um novo modo de pensar. Quem já estudou língua estrangeira sabe do que eu estou falando. Você começa a pensar em outra língua, você abre campos de significação que são completamente novos. Assim é a filosofia. Assim é com a história da filosofia. Eu espero, moçada, que vocês tenham gostado. Eu me coloco à disposição de vocês para a gente continuar falando de filosofia. Eu dispenso muitos argumentos, eu dispenso muito tempo para divulgar filosofia também nos meus perfis. Quem me acompanha sabe disso. Eu vivo fazendo longos stories explicando conceitos filosóficos. Vou continuar fazendo isso lá. E quem quiser fazer isso de maneira mais aprofundada e quiser fazer parte da Sociedade da Lanterna, vai ser um prazer acolhê-los lá. Procuramos fazer uma coisa muito acessível em termos de valores. Eu sei que é um momento de crise que não é fácil para todo mundo, mas aí é uma decisão que cabe a cada um. Espero que, para quem puder vir, que venha. A gente se diverte muito lá dentro, a gente fica sempre ansioso pelo próximo encontro. E espero que vocês tenham aproveitado aí alguns elementos dessa travessia, que foi a primeira, não será a última, certamente. Vamos fazer mais e mais. Eu não tenho nem como agradecer, de verdade, pelo bom humor de vocês. E cuidado, quem for entrar na Sociedade da Lanterna, lá nós não somos politicamente corretos, nós somos provocadores, nós damos risada de coisas que são engraçadas. Então, se você for uma pessoa chata, não venha para a Sociedade da Lanterna. Você não será bem-vindo. Sabe aquela pessoa implicante? Ai, cheia de nheco-nheco? Você não será bem-vindo na Sociedade da Lanterna se tiver esse tipo de perfil. Mas se você é uma pessoa aberta, que entende que é para rir de coisas que são engraçadas e que às vezes a gente debocha mesmo, aí quando é para falar sério, a gente fala sério. E aí eu tenho certeza que vocês não vão sofrer com a calorada da turma que já está lá na sociedade. É um carinho enorme. Às vezes eu até falo para a Bárbara, né, para minha esposa, eu nem sei como é que eu agradeço tanto carinho por tanta gente que gosta da filosofia, que gosta do meu jeito de explicar, do meu jeito de falar, das minhas graças. Então, vocês moram no coração
Foi um baita prazer. Obrigado, Instituto Mises Brasil, essa parceria que a gente tem já de um bom tempo. Sem o Instituto Mises Brasil, nada disso estaria acontecendo da forma como está acontecendo. Um beijo para vocês. Vão encher a cara, não tomem chuva, bebam, durmam bem e a gente volta a se falar, tá? Prazerzaço. Link ligado, 24 horas, cheio de descontos para quem quiser fazer parte da sociedade. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.